E o Atlantic Crossing merece uma live aqui, né, cara? Esse disco para mim, é extremamente emblemático, porque eu vou dizer o seguinte, agora complementando o Lúcio, eu conheci Rod Stewart, obviamente, assim, vou dizer que quando eu me encantei com o cara, eu vou citar um dos anos mais emblemáticos para quem consumiu rock no Brasil. Eu tive a sorte de nascer, eu queria nascer antes, mas eu nasci em 1970. Então, em 1985, eu tinha 14, 15 anos, e teve Rock in Rio, e o Rod Stewart estava lá, e fez 2 shows. E eu me lembro que isso foi algo assim, por exemplo, em 85 tocava Sailing, que tinha só 10 anos, pra caramba no rádio. Então o Atlantic Crossing... que eu assisti um dos shows, vocês vão ficar com inveja de mim? Sim. Já falou, tá se exibindo aí. Eu também já vi 2, mas não no Rock in Rio, tá? Só. Esses shows do Rock in Rio, esses shows do Rock in Rio foram muito bons, mas assim, ó, só para dizer o seguinte, e eu sempre falo essa referência, nós que começamos a ouvir música nos anos 80, existia um delay que era, tipo, nós queríamos ainda consumir o que tinha nos anos 70. Então, por exemplo, o Atlantic Crossing, por exemplo, para mim era um disco assim que ele cheirava novo ainda, entendeu? Então, foi o primeiro disco do Rod que eu curti mesmo, assim, tipo, como álbum, assim. Então, o clipe também era muito emblemático, assim, né? Eu conheci, com certeza, eu conheci Rod Stewart através desse álbum também, provavelmente assistindo o clipe de Sailing, assim, e também é isso que o Márcio falou, cara, tocava no rádio o tempo inteiro, saca? O Rod Stewart, ele ali no Brasil, ele era o grande nome ali na primeira metade dos anos 80, ali, né? Fez show em Porto Alegre também, um tempo depois. Exatamente. Não, é só para dizer o seguinte, o que o Lúcio falou é muito correto, porque eu vou de novo pegar aquele meu lixo de álbum para dizer o seguinte... Vou pegar o bom, tá? Peraí. Que esse aqui é o álbum que vai até 74, né? Eu tenho o Atlantic Crossing aqui, mas ele está longe de mim agora nesse momento. E então, assim, o que o Lúcio falou, eu assino embaixo. Essa forma, se a gente pegar, por exemplo, esse disco e ouvir ele como um álbum, não sabendo que ele é uma coletânea, ele soa muito parecido às canções tanto de 69 quanto até 74. É muito parecido, porque assim, existe vamos dizer assim, uma linha de montagem que ele aplicou até 74. Aí chega o Atlantic Crossing, é outra história. Eu acho que esse disco realmente merece uma live, porque aí é como se ele tivesse chegado, não que antes ele não tivesse chegado, mas assim, cheguei à primeira divisão do rock and roll, agora as regras são minhas, entendeu? Daí ele vai para outro... até porque ali em 75, que é o ano do Atlantic Crossing, ele também já se descolou dos Faces, né? Ele já não tá mais, porque em todos os álbuns, até desse primeiro álbum até 1974, até o Smiler, isso aí, até o Smiler, a gente vai ter participação dos Faces em todos os álbuns, pelo menos do Ronnie Wood e do Ian Mac, né, do tecladista, a gente vai ter eles participando em todos os álbuns até 1974, né? Então, e o Atlantic Crossing é onde vira a chave, onde ele não tem mais a participação nesse momento do Ronnie Wood, do Ian Mac e tal, e do Kenny Jones em alguns álbuns também, e ele muda o time. Então, e é muito isso, né? Eu acho que também, né, Márcio e Sal, é muito da sonoridade. Ele tem uma sonoridade muito crua, e isso é em todos os álbuns de 1970 a 1974, que são uns 5 ou 6 álbuns, se eu não me engano. Enfim, agora eu não me lembro de cabeça, assim. Porque a gente vai ter, por exemplo, uma coisa que marca muito, em termos de já entrando na sonoridade desse álbum também, é o Ronnie Wood como baixista, né? Porque o Ronnie Lane nunca foi muito de entrar na onda. O Ronnie Lane, que era o baixista dos Faces, não chegou a gravar nos álbuns do Rod Stewart, e quem assumia o baixo na maioria das vezes era o Ronnie Wood, que era já o baixista com o Rod Stewart no Jeff Beck Group. E o tipo e ele é aquilo que, né, quem é músico fala muito, né? Guitarrista tocando baixo, né? Primeiro que é com palheta, né? E é um tipo de fraseado quase solando junto, e a gente vai ter muito isso nesse primeiro álbum, na questão do baixo solando, não chega a ser um baixo apenas marcando e tal, não, ele vai... O cara não se segura, né? Ele diz assim, eu tô tocando baixo, mas eu sou guitarrista, olha aqui, eu tô tocando baixo, mas vou nas agudas,
saca? Então tem muito isso. E essa sonoridade, nesse primeiro álbum, ela desenha perfeitamente, acho que muito isso, assim, porque tem o Slide, né, e o Ronnie Wood também, ele tá se soltando nesse momento, né, porque ele tava ali como baixista apenas do maior guitarrista de todos os tempos, que foi o Jeff Beck, saca? E aí, quando ele tá com os Faces e na carreira solo do Rod Stewart, tanto eu acho que né, uma outra característica desse álbum, eu não sei se vocês têm essa leitura, eu pelo menos faço essa leitura, escutando sempre esse álbum, ele é um álbum que tá lançando, entre algumas aspas, um novo artista solo, né? Mas não, de maneira alguma, é um álbum de cantor, porque ele é um álbum de banda, porque ele tem espaços para as partes instrumentais, sabe? Ele não é o protagonismo, por mais que, obviamente, seja a voz do Rod Stewart, mas ela é muito bem equilibrada, ele naturalmente... Tanto é que, em vários momentos, em alguns desses álbuns, tu pode dizer, não, é um álbum dos Faces, saca? Sim. Os músicos brilham, né? Os músicos brilham no disco. Ele dá espaço para isso, né? E muito nesse. E o que é estranho, assim, nos outros álbuns até isso vai diminuindo mais, vai tendo mais canções com estrofe, refrão e papapá. E nesse álbum, nesse primeiro, que deveria ser talvez o oposto, né? Não, vou começar com um onde eu canto em todas e tem mais voz do que instrumental. Nesse é muito mais equilibrado esse peso entre banda e entre cantor e autor, assim. Ô, Lúcio, Sal, eu acho que eu vou invocar essa biografia aqui, que não é a melhor das biografias. Cara, eu tenho restrições, porque ele fala, talvez mais, tem um capítulo que ele dedica ao cabelo dele, né? É genial, cara. Quem é que vai escrever uma biografia com o Rod Stewart e põe um capítulo inteiro sobre o cabelismo? Cabelismo, é verdade. Mas assim, eu acho que é legal, eu vou ler aqui um trecho, porque eu acho que tem um desenho de tudo isso que a gente está falando aqui, que ele fala quando ele começa a carreira solo dele. O que tu acha, Sal? Posso mandar brasa aqui? Por favor, a casa é sua, irmão. Então, assim, já recomendo aqui, ó, o Rod Stewart, a autobiografia. Esse livro é da editora, é da Globo Livros. Mas... e, pô, eu sempre quis... Cara, na verdade, a biografia do Ronnie Wood e a biografia do Rod, tem muitas coisas que eu cruzei, pô, é muito legal, né? É muito legal, principalmente a parte dos Faces. Eu acho ainda, Lúcio, que tinha que sair uma biografia, bom, lá fora tem certamente dos Faces, né? Porque... Sim. Eita banda... a gente fez uma live aqui do Face, aqui, acho que foi do Ulalá, que foi realmente muito legal, enfim. Eu vou ler aqui rapidinho, vou tentar não me estender muito. Não, manda brasa. Então, aqui, os álbuns que eu fiz para Mercury Records entre 69 ou 70, né, vamos lá, e 74 foram a minha chegada à maioridade. Representam as primeiras circunstâncias em que canalizei meu talento para a direção certa. Havia chegado ao ponto ao qual parara de vacilar e finalmente me afirmava como cantor e compositor. E estão todos à venda no saguão. Senhoras e senhores, de modo que, se ainda não os têm, aproveitem. Dentro da indústria fonográfica, no fim de 69, ainda havia, acho, em grande escala, a expectativa de que eu tinha algo a oferecer. Ao mesmo tempo, algumas pessoas começaram a duvidar disso. Eu não podia culpá-las. Eu tinha 24 anos, quase 25, e até Paul McCartney dissera que abandonaria a música se aos 20 anos não tivesse tido sucesso. Perambulei por quase 7 anos. Os Beatles haviam surgido e, sob todos os pontos de vista, ido. Os Rolling Stones, que eu observava curiosamente nas salas dos fundos dos pubs enfumaçados e prestigiaram no London Palladium, tinham surgido e seguido em busca do domínio global. Todas as bandas em que eu estivera haviam desmoronado, por um motivo ou outro. Eu havia lançado singles com os melhores selos, cantaram na televisão nos maiores programas da época e a cada vez fracassara com dignidade, lutando. A Decca Records havia declarado que, embora gostasse da minha voz, não tinha certeza se eu era atual. Com essas várias manchas e cicatrizes no meu currículo, haveria um ceticismo justificável a respeito da minha carreira. Quanto a isso, no fundo, tenho de reconhecer que a oferta da Mercury Records para ir ao estúdio fazer um álbum sozinho era a última chance de sucesso. Fuder com tudo, quem sabe? Daí por diante, só navios de cruzeiro. Entretanto, eu não conseguiria me apressar em nada. 9 meses se passaram entre
Lou Reisner me contratar em 1968 e a ida ao estúdio para começar a trabalhar, porque eu ainda tinha compromissos com o Jeff Beck Group. O primeiro álbum com a Mercury foi gravado em uma pequena brecha na agenda, antes daquela que seria a última turnê dos Estados Unidos. E lá fui eu, com a instrução de compilar, cantar e produzir um LP inteiro. Incrível, de fato, que me confiasse em um projeto tão amplo como aquele. Eu era demasiadamente ingênuo quanto ao processo, mesmo assim, parece que o encarei sem nervosismo. Instintivamente, algo que me parece é preciso ser para conseguir. Eu ainda tinha confiança na minha voz, de que sabia não apenas como interpretar uma canção, mas como dominá-la, de me apropriar dela. Essa confiança crescera durante os anos em que eu fui vocalista das bandas de Long John, com os Hoochie Coochie Men e os Stamp Packet, e cristalizou no Jeff Beck Group. Para concluir, acho que agora compreendo que, quando eu cantava uma canção, ela não soava como uma cópia de algo que já estivesse sido feito. Eu havia sido abençoado pela singularidade. A voz tinha seu próprio atributo, e era esse, como eu sabia, por ter estado tantas vezes no palco, que falava diretamente às pessoas. Com esse primeiro álbum, eu pretendia, acima de tudo, me afirmar como cantor. Quanto à produção do disco, bem, teríamos de ver, não é? Eu estivera por perto enquanto Mickey Most produziu o Jeff Beck Group, e o tinha visto durante a gravação do álbum Beck Ola. Dizer coisas vagas como, será que poderíamos tentar algo com baixo? Na inexperiência dos meus 20 e poucos anos, pensei, será que é uma tarefa tão difícil assim? De qualquer modo, eu estaria completamente sozinho. Lou Reisner estaria de me amparar. Eu lembro dele ter feito. Eu tinha uma coleção. Ele tinha uma coleção de Rolls Royce clássicos e de vez em quando chegava ao estúdio um deles. Era um dos homens mais agradáveis do mundo, mas não era exatamente do tipo de produtor que me arregaçava as mangas e botava as mãos na massa. Também não fez muita coisa no segundo álbum, durante um bom tempo em que estivemos no estúdio. Reisner estava nos Estados Unidos para casamento do meu irmão, mas, mesmo no primeiro álbum, me lembro de ele apenas supervisionar. Talvez, se o esquema tivesse saído da linha, ele tivesse interferido, mas deu tudo certo, e como resultado, considero que os 2 álbuns foram produzidos por mim. Maravilha, sensacional. Bom relato.